Foi. Então, boa noite Beleza. a todos. É com alegria que a gente vai hoje conversar juntos, aqui num contexto de PA1 da FAUFRJ, né? Onde a gente tem aqui uma integração de algumas turmas e uma agenda nesse período comum de pensar a água na nossa cidade, na concepção dos nossos projetos, na nossa vida, na nossa maneira de habitar a terra, diante dos problemas que a gente vem enfrentando de maneira bastante evidente, que se tratam das mudanças climáticas. Então, é com alegria que a gente convidou o FEFA, do Fluxus Design Ecológico, de São Paulo, para para conversarmos sobre a palestra Nós, a Cidade e a Água, Dinâmica, Fluxos e Ritmo. O FEFA ele se apresenta de um modo original, eu vou ler aqui até para a gente se inspirar em outros jeitos de apresentação. Iniciei um caminho como arquiteto em 1996, fazendo reformas, projetando e executando as obras. Em 2008, me juntei à ONG PABIRU, Trabalhos Comunitários e Ambientais, com foco na habitação de interesse social. Me envolvi com obras de mutirão, projetos de reurbanização de favelas e trabalhos de apoio a movimentos sociais e também a pesquisa dos programas habitacionais, Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida. Em 2013, vivi um contato arrebatador com as nascentes e os rios urbanos através do trabalho do Rio e Ruas. Lentamente, as águas urbanas vão me levando ao encontro da permacultura, da agrofloresta, da bioconstrução, das hortas urbanas, da recuperação de nascentes e da ocupação de espaços públicos pelas pessoas. Em 2017, participei de vários cursos de saneamento ecológico e captação de água da chuva com Guilherme Castanho. Transbordei. Não havia mais o que fazer a não ser me jogar no fluxo das águas. Cá estou. Então, com alegria, te passo a palavra. E conforme Obrigado, a gente Giovana. combinou, meia hora eu te dou um alô. Beleza. Tá. Gente, boa tarde para vocês. Então, eu vou tentar fazer aqui, como o tempo para uma conversa dessa é curto, eu vou tentar jogar um pouco, misturar um pouco a minha trajetória com o que eu quero dizer sobre a água, né? Sobre como ela chegou até mim, como eu vejo e como eu hoje trabalho e tento tirar meu sustento pensando nela, né? Então, isso é uma apresentação, ela tem muitas imagens, como eu já falei, e vamos ver o que acontece. Mas o caminho são dois, na verdade, que eu gostaria de percorrer aqui. Um é a questão da gente olhar para a água como um elemento, como um ser, como uma entidade quase, né? Foi isso que ela se tornou, que eu consegui ver para mim, né? Muita gente enxerga assim, eu não enxergava ela como um recurso, como, né? Sei lá, entre um mineral, algo sem vida, e ela para mim hoje é totalmente o contrário, tá? Então vamos ver como é que acontece, tá? Em segundo lugar, muito feliz de estar aqui. Gosto muito de compartilhar essas coisas, em vários lugares. Se a gente tivesse frente a frente, eu tenho certeza que seria mais legal. Mas aqui vai ser muito legal também, porque é o que a gente pode hoje. Então, é o que é legal. Então, bora. Enfim, eu sou arquiteto, né, formado na FAUSP, em 1986, entrei em 89. Formei em 96, entrei em 89. Essa imagem que aparece aqui atrás é a cidade de São Paulo, onde eu não vivo mais. Hoje eu moro na cidade de São Sebastião, no litoral paulista,
Vim agora no início de março, com a vinda da pandemia, vim em maio, né? Fazem 6 meses que eu me mudei por conta de muitas coisas, em função da própria pandemia, da questão do abalo nas questões do meu trabalho, e, enfim, vim buscar um lugar um pouco com recursos onde eu pudesse ter de menos grana para viver, enfim, para poder me recompor. E hoje eu vou sabendo também, obviamente, vim perto do todo, vim perto do mar, né, que é onde a água toda vai. O que eu vou falar mais, eu estou mais interessado, é nas águas doces. Embora tenha vindo aqui na água salgada, é água doce. É água doce que colocou a gente, né, para construir cidades, né? Em volta de praticamente todas as cidades do mundo, elas foram feitas à beira d'água. Ou pelo menos começaram à beira d'água. Por conta de ser um elemento absolutamente essencial para a vida, né? Depois do ar, certamente é a água. O ar a gente fica talvez alguns minutos, quem sabe bem treinados, e não morre, né? A água talvez uns 4 dias, 5, 6, quem sabe, a gente, se a gente ficar sem água, a gente não vai sobreviver. Pelo menos a enorme maioria das pessoas. Existem algumas pessoas que me dizem que vivem de plana, não comem, não bebem. Eu até acredito, embora não tenha conhecido. Mas, enfim, para a maioria de nós, ela é fundamental para a vida. Para a nossa vida e para a vida toda da Terra, de todos os elementos. A gente imaginar que o primeiro ser microscópico que apareceu na face da Terra, alguns bilhões, ou sei lá, uma medida que não faz nenhum sentido para a nossa espécie ou para a nossa percepção, apareceu na água. Foi lá, né, dentro desse meio que propiciou a vida, o nascimento da vida na Terra. E desse micro-organismo vieram todos os outros. Todas as mais diversas formas de vida vieram da água. Necessitam de água. Para mim é bastante curioso pensar que também que a gente fica buscando, né, a gente como espécie humana, né, buscando vida em outros planetas, buscando água, fundamentalmente em outros planetas, porque se a gente achar vestígios de água em outros planetas, a vida como a gente conhece na Terra talvez exista em outros lugares. Não sei se existem outras maneiras das expressões de vida que não dependam da vida que a gente tem aqui, né, da água, oxigênio, e da dinâmica de tudo que existe aqui na Terra. Então, mas eu fico achando que a gente tá procurando a gente mesmo quando a gente procura no espaço. A gente está procurando uma vida que a gente reconheça enquanto vida, né? E, enfim, então, vamos lá. Essa imagem que está aqui é São Paulo, a cidade que eu nasci, morei, hoje eu tenho 50 anos, e só apenas recentemente mudei para São Sebastião, que continua sendo o estado de São Paulo, mas é uma cidade que eu vivi intensamente nos meus trabalhos. Eu percorri por conta de obras, do fazer, eu percorri muito as periferias, percorri os centros, os lugares mais valorizados, os lugares mais esquecidos, né? Os lugares mais distantes. E São Paulo, a metrópole de São Paulo, ela é dividida em duas bacias, basicamente, né? Ela vai encostar, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, não? Não? Eu não consigo ver o mouse. Tá. Não sei se os outros conseguem. Deixa eu pensar uma coisa aqui, se eu vou Às fazer. vezes aparece, às vezes aparece. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Se eu trocar uma coisa aqui. Talvez.
consiga. Tá. Deixa eu ver se eu volto aqui, se eu consigo. Aí. Agora, funciona? Para mim, não. Não sei se para as outras pessoas está funcionando. Oi? Hein, gente? Não? Não, Pra não? não. Eu também. Tá bom. Então, Vamos no improviso. não. Então deixa pra lá. Então eu vou descrever aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui. Isso. Então, São Paulo tem dois grandes rios. O Rio Tietê. Então, você pegando a imagem no alto, da direita para a esquerda, você vai ver uma linha bastante forte. Esse é o Rio Tietê. O Rio Tietê ele tem uma característica bem interessante, que ele nasce perto da serra. A gente está conseguindo Né? ver, Então ele sim. morre. Tá aqui, ó. Vamos ver. Então ele nasce perto da serra, aqui, bem em Salesópolis. Ele está muito perto do mar. Só que ele vai correr milhares de quilômetros para o interior do estado, chegar até o Rio Paraná, que chega ao Rio Paraguai, que chega ao Rio da Prata, que deságua no mar. Então ele faz um caminho muito curioso, que em vez de ir para perto do mar, nasceu perto do mar por conta da bacia, por conta do próprio relevo, das características, né? E por outro lado, aqui mais para o sul, onde vocês veem duas manchas grandes, são duas represas importantes aqui de São Paulo, que é a Guarapiranga e a Billings, né? Que tem o Rio Pinheiros. Então, São Paulo é dividido praticamente em duas bacias. Aqui vai para o Rio Pinheiros e aqui vai para o Rio Tietê. E o Rio Pinheiros cai no Rio Tietê. Então, São Paulo está na bacia do Rio Tietê. Eu comecei, quer dizer, eu vou começar essa história do meu contato com a água, nesse trabalho que eu falei que eu trabalhei no mutirão. Quando eu fui para Peabiru, que é uma ONG, eu fui direto trabalhar no mutirão. O mutirão é um sistema de construção de habitações de interesse social, ou habitações populares, que nasceu na gestão da Luiza Nundina, aqui em São Paulo. E esse sistema, ele conta com a participação dos próprios moradores para a construção dos seus apartamentos, suas casas. Geralmente, casas. Nesse caso, eu caí... Vocês estão vendo essa bola vermelha? Aqui? Beleza. Essa bola vermelha aqui é o Jardim do Candário. Isso aqui fica no extremo oeste de São Paulo, né? Uma divisa com o Taboão da Serra. E eu fui cair lá por conta até dessa experiência que eu já tinha de obra, gostava muito de tocar obra e fui parar lá. Vamos ver. O que é? Por que não passa? Já entendi. Volto aqui. Eu vou ter que passar por aqui. Então eu caí aqui. E quando eu cheguei, era mais ou menos assim que estava. Eu não acreditava que um grupo de 160 famílias, representados por praticamente 160 pessoas, cada família representada por uma pessoa, estava construindo 3 prédios de 10 andares em regime de mutirão. O regime de mutirão, ele coloca nenhum tipo de automatização na construção. Nenhum tipo de maquinário pesado, né? Quer dizer, guindaste. Então, você trabalhava com pequenas guincho, uma coisa muito simples. Então, tudo isso, cada bloco desse foi levado por escada, por andaime, para cima, concretagens e tal. Só que não são só mutirantes, né? Que a gente fala, as pessoas que fazem, né? Você ganha um dinheiro da prefeitura, você faz, né? Você faz um convênio e você usa esse convênio contratando parte da mão de obra e a parte complementar que você usa para
chegar em valores de subsídio interessantes ou possíveis, você completa com a mão de obra mutirante. Só que o fluxo de dinheiro desta obra foi muito doido, não tinha fluxo, né? Quer dizer, você não tinha um dinheiro constante. Isso dependia do Fundo Municipal de Habitação, que de vez em quando não tinha dinheiro, ou as liberações não eram feitas. Então, essa obra passava por vários períodos parada, tá? Parada do ponto de vista do dinheiro, mas as pessoas indo todos os fins de semana cuidar e trabalhar e fazer o que dava, né? Então, eu peguei justamente um período de 2008 a 2016. Essa obra começou em 2002. Então, foram aí 14 anos, mais ou menos, de construção para as pessoas poderem estar morando lá. Porque o que eu queria mostrar é isso aqui. Foi um momento que foi quando logo que eu cheguei, a gente tinha de instalar as caixas d'água, né? Subir essas caixas d'água para o alto dos prédios. São caixas d'água de 15 mil litros de fibra de vidro e tal, não são muito pesadas, mas a gente não tinha maquinário. Como é que a gente ia subir isso, já que você não vai poder fazer subir pela escada? Aí nós bolamos, e aí que outra coisa interessante é isso, quer dizer, há um interesse meu muito grande sempre foi nos trabalhos coletivos. E aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender uma série de coisas sobre isso, né? Sobre o que era trabalhar com a criatividade e com outras pessoas da forma a realizar coisas de fato, né? Não um trabalho de equipe de escritório, mas um trabalho de equipe de execução, né? Aqui é um andaime que a gente montou lá em cima, com uma polia só, para puxar essas águas. Aqui um pouco do contexto, isso aqui era na cobertura, aqui você vê o andaime, um pouco. Aqui, o pessoal carregando essa caixa d'água até a base do prédio. E aqui a gente içando. E içava no braço, né? Então, o andaime montado lá em cima. Talvez aqui chegando lá em cima, né? Quer dizer, essa ideia de como construir. Eu trouxe a história da caixa d'água, obviamente, por causa da água, né? Então, e eu estou colando um pouco nessa coisa do trabalho em conjunto. Aqui, esse terreno, ele tinha uma nascente, ele tem uma nascente, né? E essa água foi a água usada para a construção praticamente todo o prédio. Quer dizer, claro que tinha água da rede, enfim, nessa Sabesp e tudo, mas podendo-se usar essa água, esse aqui foi o momento que a gente limpou a nascente, enfim, ela está muito barrenta, depois ela ficava num outro grau, né? E a gente chegou num período que a gente estava praticamente colocando as pessoas para morarem lá, né? Algumas pessoas já estavam até ocupando de tamanho desespero, que era a situação de ficar já com o apartamento quase pronto, com algumas coisas ainda por fazer, mas por conta de ameaças de invasão, um momento bastante turbulento em São Paulo, em outros lugares do Brasil, né, 2014, 2015, e várias pessoas resolveram mudar do jeito que estava, mesmo sem as ligações efetivas de luz, água e gás, né? Então, isso foi para um pouco defender os prédios, para eventualmente alguma ocupação, alguma, né? Porque ali, né, a gente estava numa periferia, houve ameaça do crime organizado, enfim, e já eram já 14 anos que as pessoas estavam nessa. E aí, esta água, nós fizemos um pedido para a Sabesp fazer uma análise, que ela oficialmente nos informou, deixou uma boa qualidade e tal, mas nunca essas águas que a gente tem nas zonas urbanas, de lençol freático, quase sempre elas estão contaminadas, elas não são potáveis, né? A não ser raríssimos lugares bem protegidos, enfim, e que não é o caso. Mas esta água foi usada para beber. O pessoal bebeu. Cozinhou, fervia, mas foi usada. Então, foi muito interessante, quer dizer, a gente não conseguiu cuidar nessa época, eu ainda não tinha uma
uma atenção total para isso, a gente usava ela exatamente como um recurso, não no finalzinho só que a gente começou a cuidar, e eu não tenho fotos desse lugar, dessa nascente, da maneira mais legal, assim, de dar para ela condições dela vir com mais força, mais limpa, mais protegida, né? Mas hoje, e ela está dentro do terreno, né? Aí o segundo momento foi um encontro com o Luiz de Campos e o José Bueno, e eles têm essa iniciativa que chama Rios e Ruas, que eu acompanhei nascer, e onde eles exploram dentro da cidade os rios encobertos pela cidade. São Paulo tem muitos rios encobertos. Segundo o Luiz, que é geógrafo, trabalha com isso há muito tempo, quer dizer, em São Paulo você não está distante de um curso d'água mais de 300 metros. Se você andar 300 metros de onde você estiver em São Paulo, você vai encontrar um curso d'água. A questão é que ele não está quase nenhum aparente, né? Então, os cursos d'água eles estão enterrados, eles são logos escondidos para as pessoas. Por quê? Porque, geralmente, o que a gente faz, o que a urbanização fez, a nossa urbanização, não só nossa, Brasil, enfim, mas de modo geral do Ocidente, e não só do Ocidente, mas foi jogar nossos esgotos, nossos lixos no rio. Então, logo mais, eles estão fedendo a nós mesmos, ou aquilo que a gente não deseja mais, e aí nós vamos cobrindo e escondendo, esquecendo que eles são rios. Eles não são. Rio é rio. É uma água que nasce do fundo, né? De afloramentos do lençol freático, vem absolutamente puras, purificadas, e assim que elas ganham a superfície, imediatamente, quase em todos os casos, a gente começa a sujar. Enfim, então o trabalho deles é levar as pessoas para ver os rios, sentir os rios. Nesse caso, é um pequeno trecho de um rio num bairro chamado Morumbi, perto de onde a gente morava, eu, Luiz e Bueno, chama Corveta Camacuã, e ele está aberto e tem uma certa naturalização, assim, né? Ele é meio largado, assim, né? Mas corre esgoto aí, corre. Mas, mesmo assim, ele está aberto, que é uma coisa bastante legal quando a gente encontra rio. Eu passei a achar sensacional, não só legal, porque os rios escondidos são muito tristes, né? Aí, só para pegar um pouco, acho que o espírito do trabalho deles, e que eu compartilhei, fiz parte, fiz muitas expedições com eles, virei um parceiro deles. Isso aqui é o Beco do Batman, na Vila Madalena, um lugar bastante turístico em São Paulo, onde você teve essa ocupação dos artistas da Vila Madalena com os grafiteiros, então é um lugar de visitação, onde as pessoas vão para bater fotos e tal, e passar. A foto da primeira da esquerda, ela é feita em 25 de janeiro de 2014, de manhã. E a segunda foto é feita mais ou menos no mesmo lugar, um pouquinho, 25 de janeiro de 2014, à tarde. Dá para você perceber algumas coisas aqui. E, obviamente, ali, a última foto é o que acontece quando a gente prende os rios e eles não vão mais ficar dentro da onde você acha que eles deveriam ficar, porque você calculou vazão ou alguma outra coisa que você acha que possa dar conta do entendimento do que é um rio, e ele vai simplesmente arrastar com muita força tudo que ele vê pela frente. Ali, no caso, são 6 carros empilhados. Aqui tem uma viela, aqui onde esse curso de água segue. Então, eles são arrastados para ir, né? Arrastados de vários lugares, pelas enxurradas, até esse ponto, como se pudessem ir para dentro do rio. Algumas coisas interessantes aqui que dá para ver essas fotos. Você pode perceber que a viela, ela é curva, ela ainda guarda um pouco a memória do rio. Você pode perceber que os paralelepípedos, o asfalto, eles não conseguem ficar estáveis. Porque, né, imagina o que tem de vazamento, água, umidade,
que nesse lugar. Então, quer dizer, todo esse calçamento, essa base toda desses calçamentos que a gente faz não seguram, não consegue se segurar perante, né, tá em cima do rio, né? Então, isso são sinais que a gente foi aprendendo a procurar na cidade para achar o rio. Obviamente, se você fechar o olho e imaginar essa curva, tira as casas por uma margem, algum tipo de vegetação que você consiga imaginar, certamente tem um rio aí. E na segunda foto é inegável, né? Ele está aí. Ele vai aparecer, ele apareceu, e aparece todos os anos, mais ou menos dessa forma. Então, quer dizer, aí, só para terminar, não vou me alongar nessa história do Rios e Ruas, mas como metodologia de trabalho sair com as pessoas para a rua, para contar o que se viu e para conversar, porque todo mundo tem experiência de rio. Aqui você tem um morador de rua no Córrego das Corujas que toma banho. Os moradores de rua são aqueles que sabem exatamente onde estão as melhores águas urbanas, onde se pode tomar banho, porque eles tomam banho nelas. Então, eles geralmente sabem onde encontrar uma boa água. Aqui à esquerda, nessa foto da bicicleta, é o Rio Saracura, no Bexiga, e ali tem um lavador de carros que estava lá há 40 anos. Ele fazia um sistema todo de filtragem da água para lavar os táxis e os carros. Hoje ele foi proibido de trabalhar lá pela prefeitura. As fotos de casas com comportas, muito comum também, algumas casas que estão na beira dos rios, em ruas que eram rios e hoje viraram ruas, e, enfim, quando o rio sobe, elas têm que trabalhar com comportas para não deixar a água entrar. E essa coisa de conversar com os velhos, né? Com as pessoas que moraram numa outra cidade. Isso faz muito pouco tempo. Se eu tenho 50, em 1970, já é outra coisa a cidade. Se você imaginar um pouquinho antes, né? A idade do meu pai ou da minha mãe, que estão com 80 anos, é outra cidade ainda. Onde esses córregos, como era o lazer, como as pessoas brincavam, o que elas faziam. E você sai conversando sobre rio, dizendo que está procurando rio na cidade. Algumas pessoas ficam muito interessadas. E a conversa flui. Então, é muito interessante que as pessoas chegam, é um aglutinante. Nesse sentido, foi uma coisa mais impressionante que eu vivi lá no Rios e Ruas, fora esse contato com a água e esse rio e esse parente meu que eu descobri, porque numa primeira expedição que eu fiz com o Luiz, onde foi só comigo e uma amiga dele, numa certa altura da expedição, quando eu olhei o rio embaixo de uma grade, e eu vi ele correndo, e fechava o olho e sentia um cheiro, aquele cheiro quente de esgoto, e aquele calor que vinha desse gradil no chão, o rio passando uns 2, 3 metros lá fora, embaixo, forte, é o Rio Sapateiro, que vai fazer o Lago do Ibirapuera. Cara, parecia que eu estava com alguém da família preso, sabe? Alguém da minha família preso. E um pouco depois eu me segurei, eu vi que aquele negócio mexeu, e eu sentei, a gente estava perto do Paquijá, e uma hora me veio, né, comecei a chorar copiosamente, não sei porquê, mas por ter tido essa experiência de estar tão perto da água, tão perto do rio e tão longe. E tão longe. E aí, enfim, aí não mais descolei deles, né? Fui fazer tudo que eu pude, né? De encontrar, de pesquisar, de sair atrás de nascentes urbanas. Nós fizemos trabalhos muito bacanas em São Paulo. Descobria, por exemplo, o rio Aricanduva, é um rio muito grande da Zona Leste, né? Que hoje, né, pelo seu maltrato, provoca muitos problemas, né? Ele provoca problemas, nós criamos problemas para ele, que quando ele resolve ser ele mesmo, às vezes algumas pessoas vão perder bastante coisa, né? Não só seus utensílios, eventualmente até as vidas, porque é isso de fato que acontece. E, enfim, e aí
aqui, esse trabalho é levar as pessoas para a rua para contar essa história e sensibilizar as pessoas em relação à existência dos rios, à existência dessa água em todo lugar. E aí, quando você vai, no meio de 2014, no meio de uma crise de abastecimento enorme na cidade de São Paulo, que o Rio também viveu, e você vê que você está cheio de água em todos os lugares e você não tem água na sua torneira, tem uma coisa muito esquisita. Muito esquisita. O que a gente escolheu como cidade, como modelos de gestão, está absolutamente em colapso. Está absolutamente apodrecido. Só que isso é uma construção social muito longa, vem de muito tempo. No nosso caso, mais especificamente, vai colocar da nossa proclamação da República, né, onde você tem a montagem do Estado moderno, assim, como são os Estados europeus, né, americanos, né. Isso aconteceu para a gente montou isso, a gente montou uma estrutura de Estado que funciona de uma maneira muito parecida em todos os lugares, né. E a gente foi percebendo, as pessoas foram percebendo, e é isso que importa. As pessoas foram percebendo que isso não funciona mais. Um sistema da Cantareira que abastece praticamente 12 milhões de pessoas, se há um colapso nele, como houve, 12 milhões de pessoas estão sem água. Ou revezando água, sabe lá em que turnos. Dia sim, dia não, 2 dias sim, dia não, dependendo do lugar, lugares mais centralizados, de melhor poder aquisitivo, sendo melhor abastecidos, periferias pior abastecidas. Se você imaginar que São Paulo tem tanto rio, por que você não podia imaginar que isso pudesse ter algumas centenas de unidades de abastecimento na cidade? Se você imaginar isso num sistema só descentralizado, se há um colapso em uma, você tem as outras 99. Né? Quer dizer, não que a Cantareira não seja importante, não que a Cantareira não seja fundamental, não é nada disso. É só que a gente chegou num ponto onde ficou muito claro, e a água veio de novo mostrar isso, que não faz nenhum sentido. Ela não é centralizada, ela é descentralizada, ela é distribuída. Quer dizer, que é mais do que centralizado. Descentralizado ainda é centralizado. Mas já é um movimento em direção à distribuição, né? Bom, voltando aqui para São Paulo. Com essa coisa do rios e ruas... Fefa, com licença, meia hora. Tá bom, bora. Vamos lá. Duas coisas dos rios e ruas, a gente foi fazer um cuidado de nascente. Eu vou voltar aqui de novo, deixa eu ver se eu volto, se eu consigo voltar. Deixa eu voltar. Aqui. Essa imagem aqui, ó, é o São Paulo, desenhada pelo Aziz Absaber, é um geógrafo. Os rios de São Paulo é a mesma imagem, tá vendo? O Rio Tietê, Rio Pinheiros, só que sem a cidade. Ele montou todas as maiores bacias. Porque se fosse encher esse desenho de rio, não ia ter espaço em branco. Quer dizer, graficamente a gente não ia conseguir representar, né? Então, essa é a São Paulo que eu aprendi a ver um pouco mais. Aqui é o Quiririm, isso aqui no Butantã. 200 metros da casa do Zé, achou uma nascente. Aí a gente foi lá e foi cuidar dela. Chamamos pessoas, chamamos amigos. Isso aqui é um cartaz que a gente fez, né, em 2014 para chamar para um mutirão, e a gente passou a fazer durante esses anos todo o trabalho de cuidado dessa nascente. Isso aqui era um depósito de lixo, tá? Moto, casas, construção. Então a gente foi tirando e deixando, enfim, acreditando, né? Tinha de tudo aí. Né? É uma coisa impressionante que vocês podem perceber. Onde tiver algum córrego, um terreno badio, tiver água, tem lixo. Uma pergunta para a gente pensar
Por quê? Aqui a gente cuidando do lado interno, isso é dentro do muro da USP, as nascentes, tentando fazer a contenção das margens para proteger um pouco. Ó, esse é um lago que se forma, são dois olhinhos d'água que dá para ver aqui, que formam esse lago do lado de dentro. A água sozinha furou aquele muro e ela encharcava um terreno, né? Aí o que nós fizemos? Nós juntamos as pessoas e as pessoas resolveram fazer um rio, fazer um lago, né? Essa é a natureza da água. A água se aglutina, ela flui, ela corre, ela quer correr. Na hora que você deixa ela encharcar, e você deixa problemas de mosquito, dengue, etc., que a gente conhece muito bem. Então, esse foi um pouco do resultado desse dia de trabalho de umas 50 pessoas, sem nenhum tipo de direção. Quer dizer, todo mundo trazendo seus conhecimentos de como queria fazer, se juntando e fazendo, e isso simplesmente aconteceu. Isso aqui um tempinho depois, como foi ficando esse lago. Depois apareceram as plantas aquáticas, eles gostam muito de água, nesse caso são os aguapés, os pinheirinhos d'água, do rabo de barposa, lentilha d'água, né? Lírio do brejo, taiobas, que são plantas. Essa aqui é a flor do aguapé. O lago, a gente imediatamente colocou peixe, depositou alguns peixinhos e alguns crustáceos, uns pitus, para comer a larva da dengue. Então, os lagos numa cidade com peixes são armadilhas para o mosquito da dengue. Aqui em São Sebastião, eles jogam veneno no bueiros ou no ar. É uma pequena diferença de modo de você tratar questões como essa, né? Bom, voltamos a São Paulo. De novo. Eu queria que vocês prestassem atenção um pouco nessas imagens, eu vou botar aqui. A forma disso. Nessa maneira um pouco fractal dessa estrutura se repetir. Eu vou passar uma série de imagens aqui para vocês verem. Aqui são os pulmões, tá? Os alvéolos. Isso aqui é a estrutura óssea, o nosso osso. É muito interessante. Isso me chocou muito, né? Me chocou, quer dizer, na hora que eu comecei a perceber que aquilo que eu falei no começo, se você pega uma semente que está guardada 6, 7 meses na sua, sei lá, um feijão, uma lentilha, um trigo, um grão de trigo, e põe na água durante 24 horas e depois você só rega ou só molha, ela germina. A água dispara, a vida, ela dispara a possibilidade da vida. E ela dispara uma coisa mais interessante ainda, que cada ser vivo que nasça seja absolutamente único. Isso é uma coisa muito doida. Ela acontece, a gente viu aqui nessas formas, cada folha, cada árvore será uma árvore. Embora sejam da mesma espécie, você reconhece todas as semelhanças possíveis entre elas, você sabe dizer se isso aqui é uma jaqueira, isso aqui é
uma mangueira, isso aqui é uma jabuticabeira, mas elas não são iguais. Nem um pouco. Quer dizer, nem um pouco. São iguais no tipo. Mas na estrutura, quer dizer, isso é uma coisa interessante. Quer dizer, e a água, ela faz dessa possibilidade das coisas terem, cada vida ser uma vida. Vamos lá. Aí, eu queria mostrar algumas coisas interessantes, alguns experimentos interessantes. Falando de memória, da água como elemento, o que ela traz como elemento, elas são características que ela carrega entre elas. Esse aqui é o Masaru Emoto. Ele é um cientista japonês, hoje escritor, que ele fotografa aglomerados de moléculas de água congeladas. Não vou, nem sou capaz de descrever os procedimentos, mas eu mostrando para você duas fotos de moléculas de água, de aglomerados de moléculas de água em formas diferentes. Ele percebeu que a água é absolutamente sensível a intenções, a desejos, a manifestações. Então, ele tocou a música do Mozart, deu aquele cristal. Tocou a música, pegou a água, chegou uma gota, congelou. Tocou Imagine, do John Lennon. Ao dizer amor, ou desejar amor. Ao pegar a água da fonte de Fujihara, antes de uma oração que ele faz, e de água depois que ele faz essa oração. Você dizer que eu mato você, agradecer, a paz, a estrutura. O mais interessante, mais do que a gente falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, é da onde vai para onde vai. Quer dizer, ela tem a possibilidade de se organizar de uma forma absolutamente harmônica, ou você pode dizer assim, para tirar do belo, quer dizer, onde você consegue uma estrutura harmônica para uma estrutura desarmônica. Isso, essa oscilação, essa possibilidade, um elemento que vai de um lugar para outro, né? Na sua característica, você imagina, então, o que é beber uma água com uma coisa ou com outra, o que é tomar um banho, o que é isso? Esses dois aqui, o Theodor Schwenk e a Elgar Abrast, eles também fazem experimentos pingando e fotografando a água e vendo os seus fluxos, né? O desenho da água da nascente, de uma água de nascente, o desenho da água concessionária, que você já vê que ele já se desestrutura, né? As formas, enfim, e a água como um detergente, que ela vira, quer dizer, começa a interagir, ela começa a acontecer de outro jeito. Esse aqui é outro experimento desses dois, Regine Henschel e Bernard Kroplin, que eles pegam um experimento que põem pessoas sem falar nada, que pegam um conta-gotas, põem naqueles vidrinhos, né? Aqueles, não sei, de microscópio, e fotografam a mesma água, passando por mãos diferentes, são fotografadas e dão essas fotos completamente diferentes. O que cada um carrega, o que a gente carrega, vai para a água. A água aceita tudo. Ela talvez seja, quer dizer, isso, né? Talvez uma das coisas mais generosas que a gente possa conhecer, porque ela aceita tudo. E ela tem uma característica impressionante de se limpar. O Rio Tietê sai daqui de São Paulo, num estado que a 200 quilômetros ele está limpo. Como é que isso acontece? Como isso é possível? Os córregos, né, de favelas, ou também acontece isso, a gente quase não percebe, mas isso, a capacidade daquele capim que nasce, o que acontece ali naquele fluxo de água, do jeito que ela sai, ela chega melhor do que ela começa. Talvez ainda muito aquém do que a gente gostaria, mas isso acontece. Bom, e esse aqui é o John Wilkes e o Paul Van Dyke, que vão trabalhar uma coisa maravilhosa, que é exatamente a questão da dinâmica da água. Fazer experimentos onde eles vão mostrar... eu vou descrever rapidamente esse elemento do meio aqui. Você pega uma quantidade de água muito pequena, eles jogam eu fiz essa experiência num curso que eu tive o prazer de fazer com ele, um creme de leite, você passa um pincel, né, nessa pequena bacia rasa de fundo preto, onde você vê esses desenhos se formarem. Ele vai tentar entender a natureza do movimento da água.
né? E aí eles vão criar as flow forms. As flow forms são imaginações racionais, humanas, essas formas não existem na natureza, mas tentando compreender e reproduzir um pouco a dinâmica da água na natureza. Só que com isso dando vitalidade, trazendo outros fluxos. Então ele vai criando formas e coisas incríveis. Isso ele acabou usando no final de uma estação de tratamento de esgoto na Holanda. Porque a água é toda tratada quimicamente e tal, ela volta para o rio. Lá eles resolveram colocar essa água passando por essas flow forms para voltar para o rio com outro nível de vitalidade. Você não está ingênuo, é outra coisa. É outra coisa. Não está jogando, não é mais um químico, não é mais, justamente o contrário. É a partir do seu movimento, a partir do seu fluxo, a partir do seu ritmo, que a água se limpa, que ela se transforma, se ela se regenera, que ela volta a ser outra coisa, volta a ser a água que a gente que começa a circular toda vez, né? Bom, de novo, voltando para as cidades, aqui. Vamos passar bem rápido. Isso aqui é Granada, na Espanha. É uma cidade que foi ocupada pelos árabes, né? Um bom tempo. E os povos árabes eram muito legais com a água, porque acho que essa coisa de viver no deserto e saber o valor que a água tem, isso aqui é Alhambra, vou chamar de castelo, né? Não sei como é que os árabes denominariam isso. E todos esses espelhos d'água que existem aqui são cisternas. Mas aqui são cisternas, também é uma região muito seca, mas eles aqui aproveitavam a água do rio, que é do rio Darro, que é um rio que trabalha com o degelo. Ele é um rio que desce das geleiras, tá? Que se forma pelas geleiras, né? Pelo degelo. E aí eles foram fazendo esses lugares, criando microclimas, né? Não só a beleza da arquitetura, enfim, tudo é realmente impressionante, mas trazer a água como elemento fundamental dos espaços. Ela traz um frescor, ela traz umidade, ela possibilita a criação de jardins, microclimas. É um domínio, né? Aqui não tem nada de, né? Aqui está tudo muito domesticado. Mas parece ter um entendimento de como a coisa acontece, como a água acontece, o que ela deseja, como ela faz. E ao mesmo tempo, na cidade, foram feitos vários, eles chamam de aljibes, são cisternas, só que são de rio também, não são de chuva, espalhadas pela cidade toda, né? Então, eles já guardavam, captavam essa água, né? Também de chuva, claro, mas dos rios, em vários lugares para o consumo das pessoas, né? Muito bem guardadas, né? Passando aqui rapidamente, né? Isso aqui é um aqueduto romano, que também precisava estar aí já estamos imaginando que as cidades estão crescendo, né? A quantidade de pessoas está aumentando demais, né? Quer dizer, no Império Romano, vamos dizer que Roma chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. Se eu estiver falando uma bobagem, depois alguém levanta a mão. Mas é próximo disso, com certeza. Então, era necessário, quer dizer, essa coisa de você abastecer água do riachinho não funciona muito bem mais. Nós estamos trabalhando numa outra escala, nós estamos, quer dizer, já uma ideia de Estado, uma ideia, né, aqui no caso o Império, mas enfim, a ideia republicana que aparece em Roma, né, enfim, dessa coisa do Estado também como um serviço, não simplesmente como um ente que vai tirar apenas, ele tem que dar algo também. Então, esse aqui é um esqueminha simples, né? Só para a gente ir passando um pouco por esta... E essas águas vinham para as fontes, para as fontes públicas. Aqui é a Fontana de Trevi, né? E aí você vê que, claro, são turistas, mas era o lugar onde se pegava água, onde se bebia água. Essas fontes eram as fontes de água. Então, vinha aquela água do rio, vinha para cá, para o abastecimento da cidade, né? Claro, recheadas aí com arte e tudo. E não é à toa que perto de água tem gente. Água boa, então, né? Aqui as termas romanas. As termas, né, essa terma de Caracalla, ela
tinha um fluxo de próximo de 1 milhão de pessoas, de 500 mil pessoas tomando banho, porque os banhos eram públicos, né? Então, eles tinham de manipular a água de um jeito, com piscinas, com banhos quentes, enfim, para uma cidade inteira, né? Isso aqui, agora vendo aqui para o Brasil, era a forma como se abastecia as cidades. O Rio de Janeiro era muito abastecido assim, Campinas, foi uma pesquisa que eu fiz com Rios e Ruas lá em Campinas, os aguateiros, eles iam buscar água nas fontes e traziam para as pessoas e vendiam as águas, né, nas cidades, né? Esse aqui já é uma foto, né, do começo do século. Outro momento, quando aparecem os chafarizes, as águas dos rios são canalizadas para os chafarizes, enfim. Aí os escravos vinham buscar as águas para abastecer as casas, né? As pessoas todas, né? Os escravos, fundamentalmente, né? Aqui, ó, um cara em Campinas, trazendo uma ânfora aqui no lombo ali fora tem um chafariz. Esse aqui é um chafariz já de embelezamento e tal. Bom. Eu vou entrar e falar uma coisa, mas não vou. Vou falar uma coisa de Campinas, mas vou passar a batida, que senão não vai dar tempo. Então eu tô querendo explorar um pouco. Então eu falei, eu vim da água do rio, né? Como é um pouco trazendo um pouco como é que ela vem sendo lidada, como é que ela chega para as cidades. Outra possibilidade de obtenção de água doce é do fundo da terra, através dos poços. Outra coisa muito comum no interior, muito comum em vários lugares no interior, quer dizer, muito pouco, várias casas e lugares em São Paulo, no Rio de Janeiro, tinham, né? E aí você tem dois poços, o poço raso, que vai pegar esse lençol freático mais alto, e o poço profundo, que vai pegar esse lençol freático mais, que são esses poços artesianos, né? Que hoje, com as crises de abastecimento, estão sendo muito construídos. Né? Então você está tirando água das recargas mais profundas do solo, que demoram mais, lugares onde a água certamente é da melhor qualidade possível, mas essa recarga é muito lenta. Já os lençóis freáticos mais altos, né, como o dos poços, são essas águas que as chuvas, enfim, que deveriam, né, que a absorção do solo deveria recarregar. Aí, vamos lá, vamos pegar a água da chuva. Isso aqui puxa, é um reino no Israel, onde eles tinham 12 cisternas de 40 metros cúbicos, assim, no deserto, né? Para manter. Isso aqui, nós estamos falando 70 depois de Cristo, um pouco, ou talvez um pouco antes, né? Estamos ali no zero, quase, na contagem. Aqui são ilustrações, né, nos castelos e tal, já a questão da cisterna como uso de abastecimento de água. A cisterna do programa Cisterna, né? 1 milhão de cisternas, maneiras de construir, essa aqui de ferro-cimento, né? As mini cisternas, né? O Edson Urbano e o Gui Castanha, aqui da Fluxus, né? O Edson Urbano principalmente vem desenvolvendo sistemas no sentido de dar uma tecnologia de fato de baixo custo para, né, você resolver certas questões, assim, em pequenas situações já é muito útil, né? Você tem uma boa captação de água de chuva. Aí indústrias que fazem cisternas e tal, né, de plástico. Existe um pessoal que pesquisou, né, essa coisa de lugares muito secos, como desertos, né, da onde vem a água, porque aí você não tem nem a água do rio, você não tem a chuva, você não tem. Eles começaram a precisar de trazer e captar água da névoa, porque geralmente na transição entre o dia e a noite, você tem uma névoa que ela é úmida. E vou lá nos sistemas, esse aqui é esse aqui é um dos suecos, né? Isso aqui é no deserto do Atacama, onde eles começaram a recolher. Então, nessas telas, a névoa condensa, cai em umas calhas que eles reservam nessas caixas d'água. Aqui, isso aqui na África, se não me engano, Etiópia, são os italianos que desenvolveram também algo muito parecido, acho que o clima parecido, que é essa Orca Tower, que são essas mesmas telas com outras formas que fazem a condensação da água e você vai juntando e podendo fazer agricultura e podendo plantar, né? Olha, aqui ao pé dela você tem uma pequena cisterna e é isso que você vai fazendo, formas de captar.
Isso aqui é também um joguinho, uma brincadeira. Mas não sei se é brincadeira, enfim. É uma coisa que eu achei na internet muito interessante. Que é isso, é um condensador de água atmosférica. Então, você pegar a água, quer dizer, usando talvez um princípio muito parecido. Bom, então, eu passei assim por essas 3 maneiras, né, de você pegar a água. Tem a água do rio, água do poço, água da chuva. E aí no ar, que apareceu essa coisa da névoa. Bom, e aí agora a gente entra na segunda parte, que é a questão do saneamento. Isso aqui são privadas, né? Privadas também nas termas, tinha essas privadas, as pessoas compartilhavam os banheiros, conversando. Você tinha um pequeno cursinho de água, né? Um canal de água embaixo, onde o cocô caía, já ia descendo e ia embora, provavelmente ia para o rio, né? Para um rio ou para algum lugar. E aqui as escovas eram molhadas nesses tanques na frente, e você limpava a sua bunda. Aqui também na questão medieval, né? Como é que você podia o guardar ou cagar simplesmente para fora dos castelos, né? Aqui no Brasil, né? Esses eram os escravos tigres que carregavam os cocôs, os excrementos das casas para jogar, aqui no caso na Baía de Guanabara. Era assim que era dispersa o cocô, né? E o que a gente não desejava mais para nós na cidade. Né? Você imaginar o que era na França, na Inglaterra, na pré-revolução industrial ou na revolução industrial, que eram as cidades onde as pessoas abriam a janela e jogavam os seus cocôs, enfim, os rios, né? Na rua, enfim, você não tinha nenhum tipo de preocupação com isso, né? É uma forma muito parecida de lidar com isso. Já diferente aqui tem são fazendeiros que recolhiam na China todo o excremento das pessoas para levar para as plantações. Era o solo noturno, né? Onde eles iam cuidar desse excremento para colocar e produzir alimento para trazer para as cidades de novo. Então, esses barcos, eles carregados, né, de cocô humano, para ir para as fazendas e depois voltar para a cidade como alimentos, né? Isso era Aqui é a maneira mais comum que a gente trata o esgoto, são as fossas pretas, né? Os buracos no solo, onde você simplesmente faz o cocô, o xixi, vai deixando, ele vem infiltrando, né? E depois, uma hora entope, você faz outro buraco, ou pede um caminhão limpa a fossa que vai levar embora, né? Isso, geralmente você enterra, né? Uma ideia de enterrar o cocô. E isso vai passando para uma evolução aqui das privadas, da forma de você... Porque aí aparece a coisa mais interessante, né? Você começa a usar água, né? Como é que você faz para isso? Até lá a gente não estava... De repente tem um inglês ali que resolve... Porque é isso, a água limpa, né? A água limpa. Ela dá uma sensação imediata de higiene, de limpeza, né? Então, trazer a água para limpar o cocô, para dissolver, enfim, os pensamentos que estão atrás da ideia dessa privada que a gente inventou. Né? Ao contrário, quer dizer, ainda voltando para trás, tem uma turma, se faz um banheiro seco, que é onde você composta cria condições ideais para que esse cocô, né, e o xixi, eventualmente, às vezes você separa, às vezes você não separa, depende de muitas formas de você fazer, de você compostar isso virar, de fato, um adubo. Então, começa a aparecer uma série de técnicas, tem ventilação, câmeras que tomam sol, que você tira ou você descansa o composto. Então, você tem muitas formas de fazer isso funcionar, né? Então, geralmente, você sempre agrega matéria seca, né? Para tirar cheiro, tirar mosca e tal, e você vai compostando isso. O primeiro estágio uma coisa muito comum que a gente usa é uma fossa séptica, né, que é um tanque justamente para decantação de lodo, para que a água retenha um pouco do tempo, para que a água aí ela saia um pouco melhor do que ela entrou, né? Isso é quase uma obrigatoriedade em quase todo o sistema urbano, você ter uma fossa séptica logo na saída do seu esgoto, né?
Já no meio rural já são outras coisas, né? Mas hoje se percebe que esse é um estágio importante para o tratamento de esgoto, quase em qualquer circunstância. É esse primeiro momento onde ele vai continuar com as bactérias anaeróbicas, que são essas bactérias que já estão no nosso estômago, no nosso intestino, que estão digerindo esses alimentos para nós, continuem a fazer o seu papel, né? Um pouco fora do nosso corpo, né? Aí depois disso, você tem que... Elas fazem isso até um estágio, depois, para você continuar fazendo esse tratamento, você tem que pensar em outras formas, né? De decantação e de consumição dessa matéria orgânica, né? Isso aqui é uma técnica interessante, que é um vermifiltro, que é onde você pega as águas negras, que são basicamente só de banheiros, né, de privadas, e você vai colocar minhocas para comer. Então, você vai produzir, de fato, um composto com ela, né? Então, você vai usar uma caixa, né, com muita palha, com muita serragem, muita matéria seca, no fundo, uma filtragem com pedras e tal. Então, logo que você dá a descarga, muito rapidamente, a água já é separada do cocô. E aí o cocô fica ali em cima, que vai se virar alimento para essas minhocas, geralmente as californianas, que gostam muito de matéria fresca, né? E essa água já vai passar filtrando na palha, filtrando na pedra, e ela pode ser encaminhada, eventualmente, até para uma infiltração ou para um outro estágio simples de... Mas então você não deixa, ao contrário da fossa séptica, logo você separa, né, o cocô da água. Porque essa é a questão, né? A água, como ela é um ser que vai acolher tudo, ela vai acolher. Então, ela vai diluir, ela vai incorporar, né, essa matéria toda. Então, aí é uma ideia muito interessante você logo separar para fazer a utilização da água de outra forma. Outro é um biodigestor. Biodigestor, você começa a produzir energia a partir do cocô, a partir dos alimentos, né? A fermentação que está acontecendo, que é a fermentação que nos faz fazer puns e peidos, vai acontecer também nos biodigestores, né? Essas bactérias, elas promovem a liberação desse gás metano, e você pode usar esse gás metano para abastecer um fogão, uma boca de fogão, enfim, você consegue, uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, consegue ter um biodigestor, consegue ter 2 horas, talvez, de gás por dia num sistema desse, né? Então, você vai trabalhar não só a questão dos nutrientes, mas a energia produzida por ele. Esse aqui é um tanque de evapotranspiração, é uma espécie de fossa verde, onde você vai, uma fossa, um lugar também isolado, você não vai trocar a água com o ambiente, mas você vai tentar separar os sólidos dos líquidos, né, e plantar em cima, né? Então, você vai jogar essa água com o cocô dentro dessa câmara de pneus, de tijolos, de blocos, cilindros de concreto, qualquer coisa que você queira, e essa água vai se separar. E quem vai puxar essa água para cima vão ser as plantas, são as bananeiras, são as plantas que gostam muito de água. Então, elas vão evapotranspirar isso para a atmosfera, essa água. Então, a ideia é tirar. Então, você vai ficar sempre só com a parte sólida mesmo, né, da matéria orgânica, do cocô, né? Então, mas assim, tem uma técnica muito preciso, tem que fazer isso de uma maneira muito bem feita, porque são técnicas que exigem uma execução muito primorosa, assim, porque senão, literalmente, elas não dão certo, né? Opa, voltei para frente. Aqui é o ciclo de bananeira, que é também um estágio para algum tratamento de água. Geralmente, quando você faz um tratamento já numa TEVAP, num tanque séptico, no biodigestor, você não pode jogar no ciclo de bananeira, que você, de novo, vai alimentar outro ciclo natural com fertilizações, né? Ainda a água carrega matéria orgânica, né? Você vai trazer muita água que as bananeiras e outras essas taiobas e plantas adoram, né? E aí você vai deixar essa água infiltrar no solo com uma qualidade já muito melhor, porque toda etapa, todas as raízes, todo o solo, tudo que vai acontecendo, todas as bactérias vão purificando essa água,
né? Então, a ideia é você, desses sistemas ao mais, chamar aqui, baseados em ciclos vitais, assim, é isso, você retardar a volta da água para o rio, para o solo, passando por estágios, por vários momentos. Você tem um outro que são sistemas alagados construídos, que você vai usar plantas aquáticas, que elas vão ter um poder alucinante para digerir coisas muito difíceis, como sabão, fósforo, benzenos, cadeias muito pesadas, que se permanecem muito nos nossos sistemas, né? E que a gente usa o tempo inteiro nos nossos produtos, hidratantes, shampoos, tudo tem, muita coisa muito estranha, com vida muito longa, né? Então, esses sistemas alagados também são formas de tratar. Cada um deles tem um jeito, um lugar, aí que está a beleza. Mas todos eu estou trazendo um pouco, para vocês perceberem que a água está vindo junto com eles. Todos eles, a água está vindo junto. Opa, sempre voltando, vamos para frente, que o tempo já deve estar acabando, né? Sinal que acabou. Já, mas estou deixando que você está já correndo, que eu estou vendo, né? Estou vendo. Eu vou passar esse. Eu que estou botando os elementos que eu achei importante vocês tem algum repertório. Talvez vocês estejam falando completamente trivial para muitos de vocês. Talvez não. Então, vou seguir aqui acho que não é trivial. Tá, legal. Então, ó, os jardins de chuva são outro. Agora, saindo um pouco da história dos tratamentos de esgoto e tal, vou voltar um pouco para as questões das cidades, né? Questões de rios e drenagem, né? Que a gente chama de drenagem. Isso aqui é uma ideia muito interessante. São jardins de chuva. São lugares onde a chuva, em vez de correr totalmente no seco, você vai jogar ela para pequenos jardins que vão absorver essa água, filtrar essa água e vão devolver elas de novo, porque eles têm uma capacidade, e se você imaginar esse sistema de jardins, que todas as áreas de permeabilidade da cidade, você poderia estar indo na direção de diminuir muitos problemas referentes aos alagamentos e às enchentes das cidades, né? Quer dizer, a impermeabilização é muito clara que é isso, né? Então, isso você usar a própria infraestrutura urbana, as ruas, calhas que tem. Então, você vai abrir, vai roubar espaço das calçadas, vai roubar espaços, né, das ruas para a implantação de jardins que vão absorver essa água, não tem capacidade de resolver tudo, porque imagina uma chuva forte, isso aqui, ele alaga, ele vira o que ele é mesmo, mas durante um pequeno tempo ele suportou. Imaginar isso num sistema distribuído ou, né, agregado muitas vezes por vários deles, isso seria uma coisa, quer dizer, são diversas formas de fazer, né? Esse aqui é um amigo nosso, o Fernando Sacioto, que está fazendo isso na Vila Olímpia, junto com a subprefeitura. Ele e o Nick Sabe, outro amigo também. Aí, agora... isso aqui é muito interessante, né? Quer dizer, isso aqui infelizmente, para nós é até comum, né? A gente vê uma coisa dessa. Isso aqui, acho que é Singapura, e isso aqui que eles transformaram esse lugar. E eu quero te mostrar uma coisa interessante, que é essa ilha. São, de novo, as plantas fazendo, quer dizer, criando todo um sistema vivo, ajudando a criar um sistema vivo, que a água, né, para a água e com a água, né, para transformar um lugar nisso, né? Então, esse aqui é um trabalho da Água V, do Léo Thanos, que ele fez no Parque Burle Marx, que era um lago que já estava completamente tomado pelas águas, olha a cor da água, e ele vai implantar algumas ilhas flutuantes, e hoje elas estão até com bananeira, dando banana no meio do lago. Então, ilhas montadas com garrafa PET, telas, e depois palhas, troncos, enfim. As técnicas são muito interessantes, né? Bom, e agora, só para fechar, assim, tentar também ser rápido, porque a ideia nem é explicar nenhum tipo de projeto. Aí entrar uma questão que eu acho que me toca muito. Eu sou arquiteto, gosto muito de desenho, gosto muito de desenhar, gosto muito tanto do desenho técnico quanto
outros tipos de desenho mais livres e tal. Mas eu gosto muito da ideia, quando eu me aproximei de tudo isso, do Gui, que me mostrou todos esses sistemas e a beleza deles, né? Quando você vê um banheiro aqui, 10 metros depois você vê um lago com peixe, fala, puta, dá um braço de nó na cabeça, porque a gente está acostumado a ver, a dar descarga e simplesmente dane-se para onde vai. Isso é muito difícil, porque na verdade não é que você reverte, você fala assim, não, eu sei para onde vai, você, na verdade, você já está tomando conta. E tomar conta é uma espécie de responsabilidade. Puta, a gente não tá afim. Como sociedade, eu não tô falando de ninguém, tá? Como sociedade, a gente não tá afim ainda, não caiu a ficha de verdade que a gente tem que ter. E é isso, como é que nós vamos fazer? Mas para isso, quer dizer, eu acho que a gente tem uma ferramenta, como arquitetos, né? Por mais que a gente seja um pouco deformado durante a formação que as faculdades nos dão, as ferramentas são muito bonitas, né? Todos esses sistemas de tratamento de esgoto, de captação de água, são ferramentas. E a gente tem uma ferramenta que uma delas é o desenho. E o desenho é muito poderoso na comunicação. Então, o que nós vamos comunicar e como nós vamos comunicar, e se é de fato para as pessoas entenderem, ou a gente tentar promover conversas sobre isso. Então, a minha provocação com o Gui, quando eu me aproximei dele, foi por aí, né? Isso aqui eu vou mostrar que isso é um trabalho que eu fiz em 2 filmes, lá tem um sistema de captação de água de chuva, é uma produtora de cinema importante e tal, e fica do lado do Ceasa, pertinho do Rio Pinheiros, e, enfim, aí a gente queria comunicar para as pessoas que trabalham lá o que a gente estava coletando água de chuva. Simplesmente elas saberem. E aí, com informações, com diversos níveis, informações explicando o que são os elementos que elas vêm, para onde vai, como vai a água, começar a falar desse assunto. Por mais seja um pouco árido, técnico, pá. Então, e aí, quer dizer, mas a minha questão é, como é que a gente traz sabor? Como é que a gente traz, como é que o desenho é uma ferramenta, de fato, de conversa? Como ele pode servir para isso, né? Aí, na provocação com o Gui Castanha, aí eu fiz esses desenhos para ele, desse Lenant, que era um centro de coworking, restaurante vegetariano, dentista, sei lá, uma série de coisas. E eles implantaram lá tudo, né? Um sistema de captação de tratamento de água cinza, que é a água do chuveiro e banheiros e lavatórios e pia até, né? E as águas pretas, né? E foram fazendo todos os tratamentos, né? Então aqui você vê um biodigestor, aí você tem aqui um tipo de reator anaeróbico, que é para tratar também, quer dizer, depois de passar para o gestor, ele vai purificando, você vai insere oxigênio aqui. É um negócio muito engenhoso, profundamente engenhoso, né? É uma pena que isso aqui vai ficar disponível para vocês vão poder olhar com calma, que eu acho que é o mais legal do que vocês poderem, se quiserem se deter a isso e achar que vale a pena se deter. Esse aqui é um desenho que mostra o fluxo mais ou menos completo de aproveitamento de água de chuva e o esgoto, para onde vai, para onde vem. Então, tem setinha para tudo quanto é lado, né? Mas a ideia que eu acho que esses projetos trazem é da complexidade. E a complexidade é isso, você não está sozinho. Você não está falando só com arquitetos, você não está falando só com engenheiros, você não está falando só com construtores, você está falando com biólogos, estou falando dessa ideia de formação, hein? Né? Porque se eu volto lá no mutirão, eu estou falando com quem? Como é que um desenho meu vai fazer sentido dentro de uma obra? Né? Como é que um desenho técnico daqueles que a gente aprende a fazer faz sentido dentro de uma obra que vai ser autoconstruída, ou num sistema que é para a pessoa se apoderar dele? Como uma coisa pode ajudar, né? Como isso talvez possa ajudar, e de que forma possa ajudar, ou quando pode ajudar. Nem sei se sempre vai poder. Né? Isso aqui também é para mostrar um pouco da complexidade. Isso aqui também é uma casa muito apertadinha, muito pequena, onde de um arquiteto a casa, e a gente fez um projeto onde tem tudo.
Tem aproveitamento de água de chuva, tem tratamento de água cinza, tem tratamento de água preta, né? Tem biodigestor. E aí você tem que trazer isso, né? Quer dizer, isso aqui, cada corzinha dessas são um tipo de tubulação, carregando um tipo de água, às vezes onde elas se misturam, onde elas se juntam, né? Num espaço muito pequeno. Então, muito interessante o que ele se propôs e a gente também, né? Mas esse é um negócio muito difícil, né? Muito difícil, um trabalho... claro, ele é arquiteto, obra com engenheiro, tem uma série de características que permitia isso. Esse é um desenho também da mesma casa, onde ele quis fazer uma circulação de lagos. Você vê um lago na entrada e um lago em cima da edícula de cima. Ele queria que essa água circulasse. Então, a gente montou e, de novo, foi construindo com ele, mas aqui eu quero prestar atenção, que o mais legal são, que eu tento chamar a atenção para vocês aqui, é o tipo de desenho que eu acho que traz alguma comunicação já, né, que são as perspectivas, né, são perspectivas cavaleiras, isométricas, né, os cortes, e desenhos à mão, né, que são que eles ainda carregam, na minha opinião, algum calor. Os desenhos, né? Quer dizer, hoje você tem recursos maravilhosos, maquetes eletrônicas, modelos eletrônicos, mas isso aqui, ainda para mim, tem uma velocidade e uma possibilidade que é interessante. E, de fato, eu percebo que há uma detenção de atenção maior do que os desenhos técnicos. De novo, voltei para frente para terminar. Vou passar isso aqui batido, isso aqui é só um tratamento de água cinza. Isso aqui é um pouco para mostrar o rigor. Porque depois dessa coisa toda, porque fica essa coisa, é tudo muito hippie, muito... Não é. Infelizmente não é. Ou felizmente não é, mas não importa. Tem muita gente trabalhando para que isso funcione, fazendo experimentos para que isso funcione, trocando. De fato, há uma troca muito grande de informações para que essas técnicas se validem do ponto de vista institucional, do ponto de vista que elas possam ser aceitas pelas empresas que fazem e monopolizam o saneamento e a distribuição de água, né? E aqui, por último, vou mostrar só uma coisa bastante curiosa, que é uma fábrica no meio da Amazônia, uns castanheiros que vão... E aí é um projeto também do Gui, que eu montei uma apresentação. O projeto não participei da elaboração do projeto. Com uma série de lagos, para coletar, imagina, na Amazônia, precisava botar uma fábrica para funcionar, porque precisa de 57 mil litros por dia, e praticamente toda essa água vai ser vindo da água da chuva. Chove bastante. Mas como armazenar, como filtrar, como transformar essa água numa água possível de abastecer máquinas, né? Então, aqui você tem jardins filtrantes, você tem água de chuva que infiltra, recarrega o solo, enfim, não vou... Mas também, de novo, é uma apresentação que eu fiz, também apelando para a questão da representação, né? As coisas a gente pode conversar mais sobre as técnicas e tal. Mas, como eu acho que isso é um lugar interessante para a gente começar a pensar nessa ferramenta de outro jeito, né? Reinventar um pouco ela para, de fato, servir nos lugares onde a gente estiver. É isso. Maravilha, Fefa, te agradeço muito Eu que agradeço. pela sua apresentação. Você pode parar de compartilhar para a gente voltar a se ver todo mundo. Tá. E muito... Eu já estava vendo. Oi? Pronto. Muito legal. Maravilha, muito bom. Eu vou abrir para perguntas, reverberações, tentar deixar a palavra circular. E aí no chat, gente, vocês podem, por favor, se inscrever para conversar e a gente vai trocar uma ideia, acho que um pouquinho de tempo temos para isso. Quem gostaria de começar? Vocês vão abrir o microfone? Acho que vai ser mais legal, né? Posso começar? Sim.
A Fluxus Design Ecológico, ela chega a ser uma empresa, ela é uma ONG? Como é que funciona? Ela é uma empresa. Ela é uma empresa. A Fluxus é uma empresa do Guilherme Castanha, e eu junto com, aqui vou fazer a referência aqui, né, com a Jéssica Dias, a Isabel Figueiredo, o Renato Tenerich e eu sou Fernando Micro, Fefa. A gente somos colaboradores, parceiros, né, nos projetos, né? Mas a Fluxus é uma empresa do Guilherme, né? Então a gente é parceiro dele em uma série de projetos, né? A gente foi construindo essa parceria, mas é uma empresa, né? Ela não é uma ONG, ela é uma empresa. Sim. Guilherme, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Fefa. Não, a pergunta é sobre, assim, você mostrou vários sistemas, né, e falou um pouco desse solo também no início dos rios, né, que ocupam praticamente toda a superfície que a gente habita, né, assim, então quase que elimina um pouco essa noção de rio, né, e a gente começa a falar de uma superfície de água que tá por toda parte, né, água e solo. Os indianos trabalham muito os indianos do sul trabalham muito essa questão do conceito que não é um conceito de rio, mas é um conceito de planeta água, né, de água. E também os sistemas que você apresentou mais para o final assim, para mim parecem convergir com uma ideia que eu venho assim explorando ela um pouco nas discussões em termos de pesquisa, de planejamento, né, que é uma ideia que consiste, assim, que traz um pouco à tona essa discussão da descentralização desses dispositivos, né? Quando a gente fala de tratamento de esgoto e de abastecimento de água, né, a gente muitas vezes está falando ainda de um paradigma muito centralizado, né, onde tem grandes estações de tratamento de água para abastecimento, e depois tudo isso é centralizado novamente nas ETEs, que custam caro, né, e que dão pouca visibilidade em termos de voto, etc. Então, eu queria um pouco assim, escutar você sobre essa ideia da descentralização. Acho que ela está um pouco subjacente aí na sua fala. Sim. Eu tenho duas coisas, né? Uma é de verdade a realidade implacável que a gente vive. Nós não temos saneamento, né? E temos um abastecimento também bastante, vamos dizer, ruim. Até não vou dizer podemos até olhar em termos de qualidade de água. Embora você ofereça água e a água chegue em muitos lugares, a questão do saneamento ela é mais grave. E ela está muito claro, como você mesmo disse, quer dizer, esses sistemas, eles são muito caros. Você tem que criar redes imensas para estações grandes e para conseguir fazer esses tratamentos. Então, quer dizer, se você não tem, isso do ponto de vista dessa lógica do comércio, do saneamento e do comércio da água, isso não vai, é uma conta que parece que não vai fechar. Então, também não se faz. Então, me parece assim uma coisa completamente sem volta, ou que não vai ter jeito. A gente vai ter que partir para soluções alternativas. E elas vão aparecer, e elas estão aparecendo, e elas estão acontecendo. A questão é o tempo que isso demora. E como essa contaminação vai ser, né? Porque é óbvio que uma hora vão ter empresas fazendo, já tem, né? Por exemplo, biodigestores, já tem empresas como a Aqualimp fazendo, já tem empresas de todos os graus, até de projetos, usando jardim filtrantes, né? Empresas grandes, internacionais, já estão no Brasil, para tratamento de água, da água fabril, com esses jardins de planta. Mas a questão ainda é
eu acho que é um pouco essa questão da demora, assim, nessa mentalidade, ou como é que a gente vai, como é que a gente encara, porque são sistemas vivos, a gente não consegue conceber isso ainda, na minha opinião. Você não consegue, claro que você pode entender, eu posso entender, todo mundo aqui pode entender, mas como é que você sai de uma lógica e migra para outra? Como é que uma pessoa vai, ao ter um biodigestor em casa, e é muito interessante, no Grajaú teve uma iniciativa lá de colocar biodigestores. Eu achei que estava na apresentação, se não me engano, ou eu passei muito rápido e não vi, Instituto Anchieta. Eles fizeram uma série de biodigestores. O biodigestor você tem que cuidar. Porque é muito, quando você pega, para quem, o cara vai economizar 2 horas de gás, isso é muito sério. Essa ideia tem um cálculo do benefício que é feito é muito claro, é muito fácil de fazer para quem está precisando, para quem não tem outro recurso. Então o cara vai fazer todos os cálculos possíveis. Então é possível que ele entre na lógica, ele passe a cuidar, porque na verdade a ideia, se ainda conseguir, quer dizer, você vai ter esses elementos, esses sistemas e achar que isso vai funcionar por si só, não vai dar certo. Quer dizer, se é legal que sejam sistemas coletivos, é legal que claro, porque você otimiza os sistemas, os custos de implantação de um sistema desse, mas como é que cuida? Quer dizer, é uma transformação ela está atrelada a uma transformação de relações. Ela pode ser motor da transformação das relações, eu acho que ela é um motorzinho, mas ela não é suficiente. É como a gente vai se relacionar. A gente tem que deixar de se interessar por se relacionar com essas formas centralizadas. A gente tem que entender que as transformações elas vão acontecer em outro nível. E o que eu acho que vai acontecer? O Estado, ele vai conseguir descentralizar tanto o abastecimento quanto o saneamento. Ele vai nessa direção, porque não tem como segurar. Agora, está segurando e vai continuar segurando. Só que não é isso, nós vamos ficar nesse jogo e é aqui, né? No campo social mesmo, nas relações das pessoas, é que a coisa vai se transformar, eu acho. Mas nós precisamos experimentar, precisamos implantar, precisamos fazer, e é contaminação, é uma contaminação viral, igual essa que a gente está passando, mas num sentido, acho que bastante diferente. Mas eu acho que é assim que esse pequeno vai chegar nesse grande. É de baixo para cima, né? A gente não tem escolha. A gente reluta, a gente quer que seja lá de cima, que alguém mande, que alguém diga como é que diz que é bom, e a gente fala, ai, que bom. Mas não é assim. Não é. Talvez seja no médio, né? Talvez não seja nem no grande, nem no pequeno, talvez seja no médio, na escala de um coletivo onde as pessoas se conheçam, né? Assim. Isso. Eu acho. Eu acho porque é uma experiência coletiva, porque, de novo, se você está usando a água, que é isso, é que a gente ainda está essa coisa, você está usando a água da sua torneira, está pagando a sua conta de água, a mentalidade ainda é essa, como se tivesse, né, ela está no lugar do insumo, do produto, né? Quando ela cair no rio, e todo mundo curtiu o rio, mudou tudo. Mudou tudo. Uhum, uhum. A gente tem uma pergunta da Maria Eduarda. Maria Eduarda, você quer que eu faça ou você faz a pergunta? Posso perguntar, na verdade são 2 confirmações. A primeira é sobre a estação de tratamento na Holanda, que você mostrou. Ela realmente não tem química nenhuma, né? A água é limpa a partir do movimento. Não. Ela é o seguinte, ali tem uma estação convencional. Depois do tratamento convencional, eles resolveram fazer um teste com essas flow forms. E aí, o que eles fizeram? Depois da estação, eles fizeram o seguinte, são holandeses, tá? Fizeram 2 lagos, um que recebe a água dessa estação, né? E depois do lago vai para o rio, e uma
parte dessa água já tratada pela estação passa pelas flow forms e vai para um outro lago. E depois vai para o rio. Por que eles fizeram isso? Para comparar o que podia acontecer, porque esses lagos estão muito próximos, situações muito parecidas. O que o Paul Van Dyck descreveu é que o desenvolvimento das plantas, dos animais, dos peixes de um lago que recebia das flow forms era completamente diferente. Certo. É uma observação, né? Quer dizer, não vou entrar... Isso aconteceu, aqui aconteceu. Cresceu planta, cresceu. Tudo certo. Sim. A minha outra confirmação é sobre as telas de catalisação de umidade que apareceram. Elas chegam a deixar o ar mais seco? Não. Elas captam, assim, é como se fizesse assim, você imagina que aquilo são placas, né? No caso lá do deserto do Atacama, que a névoa, ela toma conta de tudo, né? O ar, né? Ela tá passando no vale inteiro, sei lá, né? E aquilo vai pegar um pouco daquela água, né? Então, não tem nenhum tipo de afetação maior, né? Aquela torre também é uma torre, mas toda a névoa que fica durante a noite, ela vai condensando. E é isso, de novo, é o mesmo movimento. O pequenininho vai juntando, e vai ficar bem grande, né? Maravilha. A gente tem uma pergunta da Sônia e outra da Ângela ainda. Tá. Se mais alguém quiser, gente, escreva no chat. Eu falei muito, né, gente? Desculpa. Você falou muito, mas você falou bem. Eu queria te agradecer, porque eu acho que realmente foi, assim, para mim, muito inspirador. Eu não entendo muito de águas, eu me coloco mais no lugar, eu sou uma consumidora, né, dentre esses consumidores aí que você mencionou. Mas eu tenho algumas curiosidades, porque eu acho que você, assim, talvez até estrategicamente, Fefa, você foi o tempo todo colocando coisas que pareciam muito precárias, né? E aí, no fim, você vem com um desenho maravilhoso, aí você fala assim, olha, mas espera aí, quer saber de uma coisa? Eu sei desenhar, e quer saber o que mais? Isso é tudo muito bem dimensionado, e vou dizer mais ainda, se isso não for muito bem cuidado, também não vai dar certo, né? Então, eu acho que você foi nos encantando por um lado, você foi assim fazendo essa tua música ao longo da tua apresentação, que eu achei bastante interessante, trouxe essas curiosidades que eu acho para mim, acho que a Maria Eduarda também perguntou, mas espera aí, tem uma estação de tratamento, e afinal essa água não é tratada, aí você fala, olha, existem algumas situações onde a água ouve uma música e ela admite ou ela adota uma determinada configuração, isso para mim é muito difícil, entender, né? Eu acho muito complicado, mas, digamos, eu fico com o benefício da dúvida, não vou dizer, não aceito, mas fico com o benefício da dúvida. Mas, e aí depois, assim, quando a gente vai chegando mais para o final, que aí você diz, olha só, a coisa é um pouquinho mais complexa, eu sou arquiteto, eu lembro do momento que você parou para dizer isso, né? Eu sou arquiteto e eu uso isso, é uma ferramenta, e eu vou me colocar agora a partir desse lugar. E aí, assim, eu comecei a ver uma série de questões, e era sobre isso que eu queria comentar, quando você fala, olha, de verdade, nós não temos saneamento. E é verdade, porque cada vez que a gente pede para os alunos fazerem determinadas coletas de dados, mapeamentos, assim, aí o pessoal chega com respostas do tipo assim, olha só, esse território, 86% não tem água tratada, né? E não sei quantos por cento tem isso, e são números sempre muito gigantescos, isso é na nossa cidade, então isso é bastante surpreendente. Quando a gente faz uma comparação com o primeiro mundo, que você tem muitas vezes uma dispersão territorial, em que todo mundo abre a água e bebe, abre a torneira e bebe dessa água, porque é uma água extremamente tratada, pressurizada, independente de cisternas, né, independente de tudo isso, a gente fica vendo que
existe uma desproporção muito grande. E aí, de repente, você fala assim, mas a resposta não vem de cima, a resposta vem de baixo. E aí eu fiquei ainda mais confusa. Eu acho que você tem entendido a minha pergunta, porque... Eu entendi. Acho que eu entendi um pouco a direção dela, né? Ou pelo menos a minha inquietação, porque a minha inquietação vem disso, de que esses lugares onde a gente abre a torneira e pode beber água, essa não foi uma decisão de baixo para cima, essa foi uma decisão de cima para baixo. Existe assim, uma riqueza muito grande, e quando você... Eu não estou dizendo que a gente não possa chegar no mesmo lugar, o que eu estou dizendo é que talvez esses percursos sejam muito diferentes, e que processos são esses, né? Que visões de mundo tão diferentes, elas são compatíveis, elas são incompatíveis. Desculpa se eu estou trazendo, assim, muita... mas digamos assim, a minha inquietação associada à minha total ignorância no assunto, que eu declarei antes de mais nada, não é? Que tudo para mim sempre foi muito surpreendente. Eu, de fato, não sei como nada disso acontece, mas essas informações, elas são inquietantes, é isso. Sim. Em primeiro lugar, assim, é muito difícil, né, para a gente, né, porque tem duas coisas, né, ao ver, né, lugares como a Holanda, que faz um experimento desse, né, onde você, né, esses experimentos eles estão fazendo, a ideia das flow forms, até com transposição de peixe, que lá você não pode... rios, você não pode cortar peixes migratórios que sobem rios, você não pode interromper, então, até coisas assim eles estão fazendo com essas flow forms, né? Agora, então, uma discrepância muito grande, né? Então, essa coisa de você abrir, mas mesmo nesses lugares, né, que estão muito, muito além, né, tem outra qualidade, né, e isso eu entendo quando você diz que isso não veio de cima para baixo, isso foi né, vamos ficar na Europa, onde você passaram por 2 guerras mundiais, quer dizer, essa reconstrução e esse estado de como é que chama isso? Meu não fugiu a palavra. O bem-estar social, ele foi construído pelas pessoas. Sim, foi, né? Mas, ao mesmo tempo, eles passaram pelos processos também que a gente passou, sobre a degradação de todas as suas florestas, todos os seus, né? Eles passaram por isso. Então, também, da sua forma, tentando reverter isso. E utilizando também desses elementos, olhando fluxos e processos naturais e entendendo que é mais por aí, que é mais fácil, mais fácil no ponto de vista energético, é mais fácil, mais interessante do ponto de vista social, porque, de fato, quer dizer, a atomização social, que também acontece lá, vamos dizer assim, até esse retrocesso, em certos sentidos, né, como a gente vê aqui em vários lugares do mundo, né, do ponto de vista político, que estão acontecendo em todos os lugares, também estão trazendo tensões em relação a isso, né, a permanência, quer dizer, o custo desse bem-estar é muito alto, energético é muito alto, e ele às vezes está afundado, a gente sabe muito bem, não só nas suas próprias riquezas, mas sim na maneira como essas relações internacionais se dão e como os países né, os Estados-nações se comportam, né? Então, quer dizer, está uma defesa do si mesmo. E a gente está entendendo que não é mais isso. Essa é uma outra... Quer dizer, não há mais essa separação de lugares. As experiências estão sendo compartilhadas assim por todos os lugares, né? Então, tanto as experiências de Estado, né, centralizadas e tal, que oferecem um bom serviço, mas para isso você tem que ter uma outra sociedade, que nós certamente não passaremos, na minha opinião, né? Nós não vamos passar por ela, nós vamos ter que fazer nosso caminho é outro. E
ao olhar as situações, né, e quando eu tive, né, na Piabiru, nas reorganizações de favela e tal, não vai chegar. Não vai dar certo, porque uma estação de tratamento hoje em São Paulo que seja feita, ela será obsoleta assim que ela inaugurar. Ela estará completamente saturada. Então, quer dizer, não faz nenhum sentido você pensar nisso. E se você não pode pensar, como é que você pensa no Estado, que tem que gerenciar 2 contratos, né? Ele escolhe um contrato. Geralmente você tem uma cara que vai pegar o lixo, ou um pool de empresas que vai fazer o transporte público. Quer dizer, ele consegue gerenciar um contrato. Você imagina, voltando à questão do Guilherme um pouco, você imagina descentralização, o que significa? Significa uma outra organização do próprio Estado. Eu acho, quer dizer, você tem que ter, essa confusão que a gente vai viver durante bastante tempo, eu acho que eu não vou ver isso solucionado. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a sensação que eu tenho é que essas experiências e o saneamento como saúde, como aglutinador de pessoas, ela é, de fato, um passo fundamental para que haja essa transformação no Estado. Quer dizer, não sei exatamente qual é o mecanismo que isso vai acontecer, porque não dá para acho que não dá para saber. Mas eu acho que é um momento de uma contaminação extrema. A gente ferveu muito em 2013, 2012, 2014, e a resposta foi muito violenta. Sobre o que estava acontecendo em São Paulo, em termos de plantação de árvores, de ciclovia, pedais verdes, iniciativas de todos os tipos, colaborativas. Nossa Senhora, você ficava impressionado. Você não saía na rua, a cidade estava uma coisa muito impressionante. Ocupação de espaços públicos. Quer dizer, essa ideia, a gente estava ganhando, a sensação que estava ganhando uma noção pública que a gente não tem. E a gente não tem. Então, quer dizer, eu vejo, né, nessa possibilidade dessas experiências que parecem, né, a princípio, ser muito simples, e elas são simples, de fato são simples de execução, mas elas não estão, por isso também não são rigorosas. Não são. Você tem que entender que você não é qualquer coisa que você usa em qualquer lugar. Então, como é que você dissemina, como é que se conversa sobre isso? Porque são conhecimentos muito simples de você, porque são os elementos que a gente está acostumado a trabalhar, né? Então, quer dizer, e aí fica esse jogo, mas eu não sei, eu sou São questões. São muitas questões, acho que passam muito também pela educação, e não é só por essa situação nossa formal entre nós, arquitetos. Eu acho que é um pouco isso que você falou, né, também, quando você fala dessa complexidade. Eu entendo essa complexidade não só entre, assim, vamos dizer assim, entre profissionais de outras áreas, mas eu vejo dessa inclusão de população, desse entendimento, desse respeito, desse mútuo respeito, né, e isso... Eu espero que a gente veja, né? Eu sou mais velha que você ficou aí desanimado de que não tem como ver. Eu só não gostei dessa parte, o resto eu bem. Ângela também queria fazer uma pergunta. Oi, Oi. eu queria fazer uma pergunta no sentido... Eu também me lembrei muito da parte que você falou, eu sou arquiteto. E... eu vejo que falta muito isso dentro da arquitetura, tanto dentro da educação dos arquitetos. A gente só tem nossa primeira matéria de saneamento no 4º período e depois no 8º. Falta isso dentro da arquitetura. Eu não sei como era na sua época, mas eu imagino que talvez pior ainda, ou melhor, não sei. Mas eu comecei a entrar nesse mundo também de saneamento ecológico agora, e... tem pouco, né? Eu sinto falta da arquitetura dentro desse meio, e eu queria saber... os meus chefes são engenheiros ambientais, eu sou a única arquiteta dentro desse meio, e a gente tem uma troca muito grande, tanto porque nós, como arquitetos, né, estudamos o desenho, o nosso desenho é muito expressivo para certas coisas, e que a engenharia talvez não tenha.
e nossa visão, talvez, espacial e estética mesmo, paisagística, os seus últimos desenhos incríveis, assim, eu tô louca para ver depois com calma, mas eu queria saber um pouco de você como um olhar arquitetônico dentro desse meio tão técnico, tão institucionalizado dentro da... Você entendeu, né? Dentro dessa questão inteira. Como você vê isso? Porque esse é um desafio que a gente tem, não tem jeito. Porque é isso, nós estamos impregnados, porque assim, por uma visão de ciência também, a gente é formado, isso está dentro das nossas células. Eu acredito, não é pouca coisa, e não é a desimportância disso, de forma nenhuma. Tanto é que é isso, você tem rigor. Mas o rigor, ele vai do entendimento, e técnicas simples, elas trazem isso. Muito simples, isso, a gente resgata sabedorias que estão em todas as pessoas. Se você precisar procurar água para viver, você vai saber. Ninguém te ensinou. Pode ser que ninguém tenha te ensinado. Se alguém te ensinou, ou você tem, né, conhecimentos, ótimo. Se não, a tua intuição vai te levar a achar o que você precisa, porque você tem que viver. É esse lugar muito comum entre nós, que eu acho que isso aponta. E na verdade é um lugar que eu também vejo como uma característica humana, como diversas outras espécies de animais, fundamentalmente, mas não só, que é isso, a gente precisa do outro. A gente precisa. Não é uma questão a gente precisa. A gente precisa de vida comunitária, a gente não sabe mais, a gente perdeu. Como a gente perdeu, como a gente se abandonou. Quer dizer, e tudo que a gente encontrar nos espaços que a gente estiver é para construir outra coisa. Como é que a gente vai construir? É nas relações, é nas instituições. As instituições elas têm que se transformar rapidamente. Elas não podem mais funcionar do jeito que elas funcionam. Nenhuma empresa, nenhuma associação. A reprodução dos movimentos de moradia que eu vivi é brutal dos partidos políticos, por exemplo. Né? Que é uma reprodução da organização do Estado. Então, você trabalha com assembleias, você trabalha com... A voz das pessoas não existe. Não existe a criatividade. A criatividade só existe em lugares de liberdade. Criar espaços de liberdade. É essa tensão, quer dizer, a possibilidade é fundamental que isso se desenvolva, as técnicas se desenvolvam, e tudo isso se desenvolva e seja implantado. Aí no Rio tem o pessoal da Taboa Engenharia, que é incrível. Gente, vou botar a bateria aqui no computador, senão vai dar chabu. Ângela, é você. Pois é, não, ela fez assim, é onde você trabalha? É isso? Ah, tá. Que legal. Uau, legal. Bom. Então, Fefa, ela trabalha lá. Não, acho que não está vendo. Procura, não sei se você conhece, o pessoal da Taboa Engenharia. Ela é de lá, ela trabalha lá. Então tá bom. Então, você tá com os caras, mano. Você tá com os caras. Você tá no lugar, entendeu? Onde é isso, é muita tecnologia social. É muita coisa. É muita coisa que tem que se fazer, é em todos os campos, entendeu? Então, o conhecimento não está mais... Ser arquiteto é muito pouco. Não importa, mas as ferramentas são lindas. Gostar de uma ferramenta, ter disponibilidade de uma ferramenta é maravilhoso. Você pode fazer coisas incríveis, você pode destruir.
O arquiteto, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode plantar, fazer desenhos maravilhosos e a pessoa para quem ele está produzindo esses desenhos, e a função que esses desenhos vão ter, podem simplesmente não ser compreendidas em nenhum âmbito. Em nenhum âmbito. Então, como fazer? Como fazer? Quer dizer, é claro, se a gente tem... Eu, assim, gosto dessas ferramentas. Então, como é que eu vou usar elas? Né? E hoje não me importa mais exatamente se eu ser arquiteto foi uma coisa que aconteceu. O se eu sou ainda, não sei. Entendeu? Também não estou muito preocupado. Claro que isso faz parte. Mas não é o que me define. Você entendeu? Então, na minha apresentação, eu não estou falando acho que na apresentação eu não falo que sou arquiteto, né? Falo. Naquele texto que você leu. Fala com o que você trabalhou, fala com o que eu trabalhei. Porque gentilmente a gente se apresenta com um currículo. Mas fica evidente, né? Porque reformas, executando obras. Bom, poderia ser engenheiro, talvez, assim, né? No senso comum. Mas eu queria ir nos encaminhando um pouco para o final, né? Desse nosso encontro. E dizer um pouquinho que eu acho que quando você traz, Fefa, essa ideia de que é preciso cuidado, né? Eu acho que ali está um pulo do gato. É preciso cuidado, é preciso mudar a maneira com que nós nos relacionamos, não só entre humanos, mas entre espécies também, né? Porque eu acho que é disso que você abre, quando você abre falando isso, assim. A água é um ser vivo, a água é uma entidade, a água é algo que a gente precisa para sobreviver, mas não só nesse sentido mais operacional do corpo-máquina, mas também existencialmente, né? Quando eu preciso me acalmar, eu vou perto de uma água, né? E dessa capacidade de regeneração que também a água não faz sozinha, ela faz com as plantas. Então, dessa compreensão de que as coisas todas estão interligadas e vivas, né? Me parece que como fazer arquitetura a partir de uma ideia como essa, né? Não só cuidando especificamente da água, mas cuidando do território de uma maneira geral. E pensar isso, né? Que o grande conflito, porque se a gente for olhar a crise do aquecimento global também, a gente vai ver que a gente está há 40 anos patinando, né? A gente sabe de uma série de grandes questões que estão em jogo, que é a nossa sobrevivência enquanto espécie na Terra, e a gente não age porque a gente não consegue sair de um certo modo de vida. Não há interesse por uma série de vias, a gente não tem esse interesse, enfim, a gente não sai de um certo entendimento que está em colapso, na verdade, há muito tempo já, e já sabemos disso de maneira evidente. Então, me parece que a chave, assim, é justamente essa, como é que a gente vira a nossa percepção e sensação em relação ao modo de habitar a Terra, e que me parece que a arquitetura é uma grande ferramenta, não só porque ela tem técnicas que vão fazer filtragem da água, o tratamento da água, a captação da água, etc., mas porque ela é capaz também de nos emocionar, de nos fazer entender que a gente pode estar conectado com as coisas, né? Enfim, de como que a gente usa todas as nossas ferramentas e não exclui nenhuma para uma certa regeneração dos territórios, né? A gente poder ser agente disso. Exatamente. Eu acho que é isso. Mas hoje eu penso que assim, não existe nem... Se você cuidar da água onde você estiver, em qualquer projeto, sempre pensando nesse lugar, né? Você já está mais próximo de tudo isso. Sim. Porque ela de fato conecta a gente. Né? E na necessidade e na necessidade, né? Que ela está no campo fisiológico e está no campo emocional, espiritual, o que você quiser. Né? Não tem jeito, né? Então, e eu acho que outra coisa interessante é esse olhar
que é olhar para o que é permanente. A gente tem que olhar mais para o que é permanente, seja nos territórios. O que é de fato permanente, né? Nós, assim, eu achei legal porque o nome da palestra do negócio ficou nós, a cidade e a água, né? Nós somos o menos permanente. Nós vamos ficar aqui individualmente muito pouco, né? A água está aqui há bilhões e bilhões de anos. Ela não vai, ela não está nem aí. Se o mundo para, se a gente vai embora como espécie, em poucos anos tudo se regenera rapidamente. É muito rápido. É isso. Então, se a gente não olhar, né, e não conectar essas coisas todas, né, quer dizer, com essa dificuldade, né, sair das nossas caixas e tentar abrir mais, com muita interlocução com outras pessoas, com outros seres, né, e a água é um deles. Ô, Fefa, muito obrigado pela sua vinda aqui na escola, mesmo que virtual. E obrigado a vocês. Foi de grande valia para todos nós. Espero que a gente se encontre mais vezes. E é isso, queria agradecer. Não sei se você quer deixar uma palavra final. Não, só agradecer mesmo, né? E aqui honrar aqui os meus companheiros da Fluxus, o Guilherme, a Jéssica, a Isabel, o Renato, que sabem muito mais do que eu, todos eles, né? De tudo isso que eu falei, né? Mas é isso, cada um tem uma perspectiva. Eu acho que é isso que é importante, é trazer isso para o seu universo, da maneira que for, da maneira com as suas crenças, com a sua maneira, mas nesse sentido, porque eu acho que aí a gente de fato vai estar transformando as coisas. A gente não é um infinito transformado. Trabalhar, aceitar a angústia, é uma coisa que a gente tem que aceitar ela como uma permanência também. A gente vai trabalhar com ela e ela não vai nos deixar. Ela vai, e ela é motor também. Então não é, não quero ficar bem, né? Então largar um pouco os nossos apegos, nossos medos e de fato explorar caminhos novos. Eu acho que é isso que é fundamental. Maravilha. Então, muito obrigado.